também posso ter errado, né? Eu posso ter chegado num valor errado. Eu vou refazer todos os cálculos porque eu também posso ter feito conta errada. E aí eu olho e coloco para vocês, tá bom? Vou olhar aqui na planilhinha. Eu posso ter feito cálculo errado também, gente. Eu posso ter feito, sim. Mas eu vou olhar aqui, eu vou olhar o que eu postei para vocês, tá? Vou colocar as alternativas e aí eu faço a conferência e falo para vocês, porque eu posso ter feito alguma conta errada também, tá bom? Enquanto eu passo enquanto eu passo a lista de exercícios para vocês, enquanto vocês olham e começam a fazer, eu já dou uma olhada nisso e já falo para vocês. Ah lá, o do Cristian falou que bateu. Beleza. Eu vou olhar tudo e eu passo para vocês, tá? Enquanto vocês começam a fazer os exercícios, eu vou olhando e vou conferindo. Tudo bem, pessoal? Deixa eu fechar tudo isso, abrir a aula de hoje. Preciso dividir pela soma das frequências menos 1. Isso, precisa dividir pela média na primeira etapa. Agora, quando a gente vai para o cálculo do desvio padrão, porque são duas etapas, vocês lembram disso? Primeiro a gente encontra a frequência, depois a média por classe, depois eu faço uma vez a outra, calculo, né, a divisão da somatória pelo valor para encontrar a média de valores. E aí depois a gente continua para encontrar o valor do desvio padrão. Bom, eu vou olhar, tá? Eu vou olhar tudo que está feito, tudo que eu postei. Eu vou olhar os valores e aí eu falo para vocês, tá? Para ver se eu fiz alguma coisa errada também, tudo bem? Então vamos lá. Senão não vai dar tempo, né? Enquanto vocês vão trabalhando, eu vou olhando aqui e a gente vai conversando. Meninos e meninas, tá aparecendo aí para vocês? Tudo ok? Então bora. Vamos lá. Pessoal, na semana passada a gente estava trabalhando com medidas de dispersão, né? A primeira coisa que nós vimos foi com relação às medidas de tendência central, com relação à média, mediana, moda, que é. Não, não necessariamente. Pode ser população, pode ser amostra, tudo depende do enunciado do exercício. Tudo depende do enunciado. Bom, nossa primeira aula a gente estava trabalhando, nossa segunda aula nós trabalhamos com medidas de tendência central, foi moda, mediana, certo? E aí nós aprendemos, na verdade, gente, a ver como esses dados eles iam convergir, né, para uma medida central. Por isso que ele tem aí a medida de tendência central, né? Qual é a média dos valores? Qual é o valor do meio deles? Logo depois nós aprendemos a trabalhar com medidas de dispersão, que na verdade era o quanto alguns valores ficam distantes da nossa média, né, dos valores de tendência central. E aí nós aprendemos variância, desvio padrão, né? Aprendemos a amplitude, aprendemos algumas medidas. Hoje eu vou apresentar para vocês a última que está faltando, que é o coeficiente de variação, tá? O coeficiente de variação, gente, ele também é uma medida muito importante, e ele vem aí para trabalhar com o desvio padrão. Por quê, gente? Porque ele faz uma relação direta entre o desvio padrão e a média. E o bacana é que ele gera um valor em termos de porcentagem. Então, ele compara ali, né? Qual foi a variabilidade das nossas variáveis, né? O quanto que variou aquela medida em termos de porcentagem. Professora, como que a gente faz o cálculo do coeficiente de variação? Aí, meninos e meninas, o coeficiente de variação, ele é sempre determinado pelo desvio padrão dividido pela média, tá? A relação que existe é o coeficiente de variação é sempre o desvio padrão dividido pela média. E como ele gera aí uma resposta em porcentagem, nós pegamos este valor e multiplicamos por 100. Então, lembrem assim, o coeficiente de variação, ele sempre vem para fazer uma medida de proporção, né? Uma medida de comparação. Por quê? Porque ele quer comparar o quanto o desvio padrão se afasta da média.
Né? É essa que é a ideia, na verdade, né? O quão ficou variável aquela medida com relação à média, o quanto ela ficou distante da média. Então, essa é a ideia. Né? Por isso que ele faz essa análise de desvio padrão dividido pela média e multiplica por 100 para gerar aí para a gente uma porcentagem. Tudo bem, meninos e meninas? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar em como nós podemos trabalhar com o coeficiente de variação. Aqui ele me deu uma tabela, ó, que tem duas medidas sendo feitas, que são as alturas e as massas dos jogadores de um time de basquete. Ele faz a medida das alturas em polegadas e os pesos em libra, né? E aí ele pede para mim, para eu encontrar qual é o coeficiente de variação relacionado à altura, tá? Ele quer saber qual é o coeficiente de variação relacionado à nossa altura. Então vamos lá, gente. Vamos resolver o nosso exercício, certo? Vou diminuir aqui, vou parar essa apresentação e vou apresentar para vocês aqui uma aba para a gente trabalhar com uma planilha aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui, ó, no Google Planilhas. Vou criar uma nova e show. Beleza, vamos lá. Vou chamar esse primeiro aqui, ó, de coeficiente de variação. Tudo sem acento, sem nada. E aí, olha o que ele fala, né? Eu sei que para eu calcular o coeficiente de variação, eu preciso relacionar a média com o desvio padrão. Então, é a relação que existe entre o desvio padrão e a média. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer, meninos e meninas? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que vocês fazem, certo, para realizar este exercício? Qual que é o passo 1 de vocês? O que vocês fariam? Ordenar, ótimo. Então vamos lá, vou colocar a minha tabela de valores aqui, né? Nós vamos trabalhar com as alturas e eu vou ordená-las aqui para ficar simples para a gente, tá? Vou colocar ela aqui, né? E vamos lá. A altura que ele dá em polegada para mim, ó, é 68, 69, 69, 70, 72, 72, 73, 74, 74, 76, 77, 79. Ótimo. Vou colocar tudo centralizado aqui, ó, para ficar melhor para vocês verem. Certo, meninos e meninas? Eu fiz a primeira coisa. Então vamos lá. Eu vou pensar aqui. Eu preciso de duas medidas que eu vou anotar. Para calcular o meu coeficiente de variação, ó, eu preciso do desvio padrão e eu preciso da média. Aumenta os números. Aumento marinal. Tá bom, sim, gente? Então vamos lá. Ó, para eu calcular o meu coeficiente de variação, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do meu desvio padrão e eu preciso da minha média, né? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pensar com relação ao meu desvio padrão, né? E com relação à minha média. Como que eu posso efetuar esses cálculos, né? Como que eu faço aí para calcular a média? Como que eu faço aí para calcular o desvio padrão? Porque são as duas coisas que eu preciso. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo o cálculo da minha média. Eu sei que a média, ela é a somatória de todos os valores que eu tenho, dividido aí pelo número de elementos que nós temos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever aqui, ó, média. Vou fazer o cálculo da minha média. Média. Ó, vou centralizá-lo. Vou colocar em negrito, vou aumentar a letra. Ah lá. Vou fazer a média. Como que eu faço o cálculo da média? Olha, eu vou fazer a soma, vocês concordam? De todos os elementos que vão de A2 até A13.
E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou dividir isso aqui, ó, pelo número de elementos que eu tenho, ou seja, né, eu vou dividir por conte, olha lá, ó. Vocês estão vendo que tem várias opções, ó, contagem condicional, contagem, né, ele vai contar a quantidade de valores, ó. Aí ele tem aqui, ó, a quantidade de valores de um dado conjunto, ó, conte ponto valores. Vou usar ele. E eu quero contar o quê? Quantos valores eu tenho de A2 até a 13. Olha lá. Ele exibiu para mim o valor da média. Disse que a minha média vale aí 72,75. Vou fazer isso, gente, para todos, para ficar mais fácil na minha planilha, tá? Só para ficar mais fácil de eu trabalhar. Eu vou copiar e vou colar isso para todo mundo, ó. Só para ficar mais fácil o nosso trabalho. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Sim, show. Então vamos lá, gente. Então eu já tenho o valor da média que eu preciso para calcular o coeficiente de variação. Só que o que, que eu preciso fazer aqui, gente? Eu preciso fazer o cálculo do desvio padrão. E aí eu tenho que lembrar como eu faço o cálculo do desvio padrão. Para começar, eu vou fazer o cálculo do desvio, né? Do desvio relativo, que é o quê? O meu valor de x, né? Eu vou denominar aqui a minha altura para vocês não esquecerem, ó. A minha altura é x e a minha média aqui, ó, eu vou chamar de u, tá? Só para vocês lembrarem. Então, o que, que eu vou fazer? Ó, o cálculo do meu desvio relativo, que é o x menos o u. Olha lá. Beleza. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a diferença entre o x e o u, ou seja, entre o valor que eu tenho do ponto e a média. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele é igual a A2 menos B2. Olha lá, deu para mim aqui o valor. Professora, eu tenho que fazer isso para quem? Para todo mundo. Então, lembrem, aqui tem essa caixinha azul, ó, esse quadradinho azul. Eu posso clicar nele, ó, e aplicar para todo mundo, que ele automaticamente já vai fazer os cálculos para todo mundo, né? A diferença de x menos a média para todos os pontos que nós temos. Ótimo. Tudo bem? Só que lembrem, o que, que eu sei? Que toda vez, né, nós temos que, necessariamente, quando eu estou falando de variáveis, né, onde eu não estou trabalhando com distribuição de frequência, eu necessariamente, quando somo o meu desvio, ele tem que ser igual a zero. Então, para que isso funcione bem, nós temos que fazer o que mesmo? Vocês lembram? Vocês lembram, gente? O que, que a gente tem que fazer? Elevar ao quadrado, exatamente. O desvio básico, né, ele não gera um valor, ele vai dar zero. Então, por isso, ó, eu vou vir aqui e vou fazer o cálculo agora deste valor elevado ao quadrado. Então, vamos lá, como que eu faço isso, ó? Eu quero fazer o valor que eu calculei no C2, então ó, eu chamo a potência, ó, que é o nosso pouco, a gente já está acostumado lá da programação. E eu faço quem? C2 ponto e vírgula, né? Vai ser elevado a quem? Ao quadrado. Olha lá, ó. Vou pegar este valor e vou elevar ao quadrado. Posso aplicar, gente, para todo mundo. Faço a mesma coisa, ó. Olha lá. Todo mundo está com o cálculo feito. Qual é o nosso próximo passo? Aí eu posso fazer o cálculo de quem? Vocês lembram? O que, que eu preciso fazer agora? Vamos lá, vocês lembram? O que, que eu tenho que fazer? Somar? Ótimo, a somatória. Agora eu tenho que fazer a somatória de todos esses valores, ó. Todos os valores elevados ao quadrado. Eu vou colocar aqui o valor da somatória, tá, gente? Aqui embaixo. Então, ó, ele vai ser igual à soma de quem, gente? Do D2, né? E preste atenção, que é aqui, até o D13, ó. Olha lá. Ele exibe para mim que a somatória vale 130.
Se eu tenho a somatória, eu posso fazer o cálculo da variância, porque eu sei que a minha variância, ela é a somatória dividida pelo número de elementos. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso vir aqui, ó, e fazer o cálculo da variância. Olha lá, ó. Quem é a variância, professora? A variância, como nós já vimos, ela é a somatória dos meus elementos dividido pelo número de elementos, né? A somatória deste quadrado aqui da diferença dividido pelo número de elementos. Então, eu venho aqui, ó, e coloco que ela é a cédula D14, que é a nossa somatória, dividido por quem? Pelo N-count. E valores. Qual o count de valores? Do A2 até o A13, porque são esses valores que são os meus números de elemento. Olha lá quanto ele deu. 10,85. Professora, como que eu sei se isso está certo? Vamos fazer o teste? Ó, vou clicar aqui. Teste. Tenho aqui, ó, coloco. Lembra que eu mostrei para vocês que nós temos várias equações, né? Incluindo as equações de estatística. O que eu posso fazer? Ó, posso fazer o cálculo da variância. Vocês lembram, gente? Ó, venho aqui na estatística e aí eu posso fazer, ó, o cálculo da nossa variância. Olha lá. Variação de uma população. Olha lá. E eu quero fazer de quem? Ó, quero fazer ela indo de A2 até A13. Olha lá, ó. Exatamente o mesmo valor, ó. Tenho exatamente o mesmo valor, que é o valor que eu acabei de encontrar. Tudo bem até aqui, gente? E aí, o que eu faço agora? Se eu tenho a variância, eu não acho vocês. Explica novamente o teste. Claro, ó, o teste, na verdade, é o seguinte, gente, já existe uma função pronta, tá? Para fazer o cálculo da variância, tá certo? Ele já tem uma função pronta para fazer o cálculo da variância. Então, olhem aqui, foi isso que eu usei, ó. Eu busquei o cálculo da variância de uma população, tá vendo que ele chama var de P, ó? E eu pedi para ele calcular a variância de todos os elementos que estão aqui, né, ó, de A2 até A13. E aí ele faz o cálculo da variância para mim, ó. Por que isso serve? Para eu fazer uma comparação se minha conta tá certa, se o que eu fiz até aqui tá certinho, se não tem nenhum erro. Essa aqui é a ideia. Tudo bem? E aí, meninos e meninas, o que vocês sabem? A partir do momento que vocês têm a variância, vocês também podem calcular o desvio padrão. Olha lá, ó. Eu também posso calcular o meu desvio padrão. Quem é o meu desvio padrão, pessoal? Vocês lembram? O desvio padrão, na verdade, ele é a raiz da variância. Então, ó, eu venho aqui, ó, raiz, exatamente, ó. Eu venho aqui, coloco que ele é igual ó, a SQRT de quem, gente? Do valor da variância, que é aqui o nosso G8. Olha lá, ó. Ele vai exibir para mim que o valor do desvio padrão é 3,29. Olha lá, coloco tudo, coloco todo mundo 14, todo mundo negrito, todo mundo centralizadinho. Olha lá, ó. E o que eu posso fazer também, professora? Eu também posso fazer um teste, ó, para ver se está certo o valor que eu acabei de calcular. Como que eu faço isso, ó? Também vou e busco a função, né, que ela é capaz de fazer o cálculo do desvio padrão. Ó, venho aqui e coloco. Lembra, gente, que é do desvio padrão, né? Do standard, ó. Então é esse aqui, ó. ST deve de P. Então é o desvio padrão de uma população. De quem, professora? Do elemento A2 até o elemento A13. Olha lá, ó. Ele exibe para mim, ó, exatamente o valor que eu acabei de calcular. Olha lá, gente. Eu sei que tá certo, tanto uma coisa quanto a outra. Agora, a partir do momento que eu tenho a média e a partir do momento que eu tenho o desvio padrão, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o coeficiente de variação.
Então, eu posso vir aqui, ó, e dizer que o meu coeficiente, ó, de variação quem é o meu coeficiente de variação? Ele é a divisão entre o desvio padrão e a média. Então, eu posso dizer, ó, que ele é quem, ó? O valor que está armazenado aqui em G11, né? Dividido pelo valor que está aqui em B2. Só que o que eu não posso esquecer, gente? Que isso aqui é representado em porcentagem. Então, ou vocês multiplicam isso aqui por 100, né? Ou vocês escolhem aqui a formatação de porcentagem, ó. E aí ele já exibe para vocês, olha lá, ó, 4,53. Então, ou vocês fazem a multiplicação por 100, ou vocês escolhem, né, aí a formatação para ele exibir em termos de porcentagem. Fica aí uma escolha para vocês. E, gente, o que vocês podiam ter feito também, né? Cheguei aqui, quero saber quais são os meus valores, qual é o valor da coeficiente de variação. Eu preciso lá, no meio de um cálculo rápido, testar isso. O que eu posso fazer, ó? Venho aqui, gente, e faço o seguinte, ó. Olha lá. Faço o cálculo do desvio padrão, ó. Ele vai ser de quem? De A2 até A13. Olha lá, ó. Dividido por quem? Pela média. Eu, particularmente, não gosto de usar a função média, porque eu acho que ela é muito arredondada, tá? Ele arredonda sempre para cima. Por isso que eu gosto de fazer o cálculo da média. Mas aí vai de cada um de vocês, né, ó. Faço a soma de A2 até A13, ó, e divido pelo número de elementos que nós temos. Ó, fonte valores de A2 até A13. Olha lá, ó. E aplico. Olha lá, ó. E também posso vir aqui e aplicar a formatação, que olha lá, gente. Exatamente o mesmo valor, certinho, né? Sem problema nenhum. Olha lá, ó. Perfeitinho para vocês. Consigo fazer aplicando uma formulinha, né, que faz o cálculo do desvio padrão dividido pela média. Super simples. E aí, o que vocês acham? Sem opiniões? Tranquilo, né? É que assim, meninos e meninas, prestem atenção numa coisa. É igual programação, né? Agora que nós estamos fazendo essa parte, essa primeira parte de estatística, é claro que é muito importante que vocês façam os cálculos, que vocês façam esse passo a passo que eu construo com vocês, de fazer. Pensem numa coisa, gente. Vocês já estão tendo uma facilidade muito grande que é poder utilizar o Excel, né? Usar o Google Planilhas, que é uma coisa que se a gente estivesse na sala de aula, vocês iam estar na mão fazendo tudo isso. Então, assim, né? Ele já traz uma facilidade para a vida da gente, né? Vocês poderem usar o Excel. Então, o que é importante? Bastante cálculo, é verdade, Lucas? O que é importante? É importante que vocês saibam como proceder. Tenho a tabela de dados, encontro a média. Com a média, eu calculo o desvio relativo. Com base do desvio relativo, faço o quadrado, encontro a somatória. Boa noite, Solarice. Divido pelo número de elementos, encontro a variância. Se eu aplico a raiz quadrada, encontro o desvio padrão. É importante saber disso? Com certeza. Mas também é importante que vocês saibam fazer isso aqui, ó. Vir aqui, aplicar as relações, tá? E encontrar de uma forma simples. Por quê? Agora vocês estão aprendendo o procedimento. Mas no momento em que vocês estiverem utilizando isso, vocês não precisam fazer toda essa tabela de dados para trabalhar. Vocês podem utilizar as funções prontas, tá? Então é bacana que vocês tenham esse contato e que vocês vão absorvendo tudo isso, né? Tudo bem até aqui? E aí, dúvidas, perguntas? Hoje, gente, na lista de exercícios que eu coloquei para vocês, eu coloquei muito exercício desses. Para a gente fazer bastante tabela, para a gente fazer bastante cálculo, para a gente fazer gráfico, porque é esse tipo de coisinha que acaba pegando, né? Pensa, se já é complicado fazer o cálculo no Excel, imagina na mão, né? Imagina fazer tudo isso na mão. Bom, beleza? Tudo bem até aqui?
Dúvidas, perguntas, vamos lá. Pergunta pra ele quantas semanas a mãe dele tá. Pergunta pra ele, fala isso pra ele, pergunta pra ele de quantas semanas a mãe dele tá. Nossa, moleque, filho da mãe. Gente, eles me deixaram tão traumatizada. Vocês não fazem ideia do que eles fizeram na minha vida. Ô, Larissa, Oi. só tem como você explicar para mim o passo a passo da variância só? Que eu estou O fazendo na mão, não da estou fazendo no Excel. variância? Que eu não estou fazendo Claro. no Excel, estou fazendo na Não, não mão. tem problema nenhum. Só para Olha me aqui, ver como que você Marinaldo. achou esses É... 10,85. Qual? Peraí, deixa eu apresentar de novo aqui. Qual é que você quer saber? Perdão. Fala para mim. Ó, vamos lá. Para a gente fazer na mão, o que que você vai precisar fazer? Ó, você vai precisar fazer essa planilha, você concorda? Aí, qual é o nosso primeiro passo? Encontrar a média. Ou seja, nós vamos somar todos esses valores e dividir pelo número de elementos. Nós temos aqui, ó, 3, 6, 9, 12 elementos. Então, eu somo todos esses valores e divido por 12. A média tem que dar aqui, ó, 72,75. Sim, eu fiz tudo isso aí. Só Ótimo. enrosquei na variância lá que eu me perdi a hora que você fez no Excel aí. Ah, então tá bom, te ajudo, sem problema. Olha o que a gente faz aqui, ó. Você fez o ponto menos a média, encontrou esses valores, certo? Aí a gente eleva esses valores ao quadrado. Tudo bem até aqui? Tudo. Daí, tranquilo. Somou todos esses valores, ó. A somatória deu 130,25. Sim. Ótimo. Aí o que que eu faço? Para fazer a variância, Marinaldo, eu faço 130,25 dividido pelo número de valores que nós temos. Nós não temos 12 elementos? Então eu faço Ah, sim. 30,25 dividido por 12. Ah, Aí eu encontro. fechou. Fechou. Essa que é a fórmula da variância. Tá. E aí o que que eu faço? Com o valor que eu encontro da variância, eu tiro a raiz quadrada e encontro o desvio padrão. Ok. Tá Agora certo? eu entendi essa parte. Agora, Ah, então tranquilo. tá ótimo. Então tá ótimo. Obrigado. Imagina. Gente, então vamos lá, né? Vamos continuar. Já aproveita e explica o coeficiente? Claro que eu explico. O que que elevou ao quadrado? Ó, vamos lá. O coeficiente de variação, gente, ele é a medida que existe entre o desvio padrão e a média, para eu poder calcular quão longe o desvio padrão ficou da média, né? Aquele ponto. E aí, ó, o coeficiente de variação, na verdade, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100%, tá? É por isso que eu fiz todos esses cálculos, porque eu precisava encontrar o desvio padrão, dividir ele pela média, né, que eu já tinha encontrado, para encontrar qual era o valor do coeficiente de variação. O que elevou ao quadrado aqui? Vamos lá. Quando eu faço o ponto menos a média, eu encontro um valor que é chamado de desvio relativo. A coluna C, foi isso mesmo, que é o nosso desvio relativo. E aí, só que o desvio relativo, quando eu somo ele, dá zero. Então, eu não posso trabalhar, porque não tem variabilidade. Então, o que que eu preciso fazer? Eu elevo ele ao quadrado, porque experimentalmente foi percebido que isso gera uma variabilidade de dados. É isso que acontece, Pedro. É por isso que eu elevo a coluna C. A coluna C é o desvio relativo. Quando eu elevo ela ao quadrado, eu aí vou encontrar uma variabilidade dos dados maiores. Por isso que eu faço isso. Leonardo, Pedro, tudo bem? Então, bora. Aí, gente, ó, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Bom, eu coloquei aqui para vocês, ó, a solução, tá? Para vocês poderem trabalhar depois.
Eu coloquei aqui, na verdade, o valor do desvio, o valor da média, eu multipliquei por 100 e exibi, né? Parece ser bem simplesinho quando a gente olha assim, né? Nem parece que você tem que fazer 60 mil planilhas. Bom, então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês a respeito da última coisa que falta, né? Então nós vimos as medidas de tendência central, certo? Nós vimos aí a nossa medida de dispersão, e agora nós vamos ver os nossos últimos tipos de medida, que eles são chamados de medida de posição, tá? Então, ó, medida de tendência central é quando eu encontro, gente, qual é o valor, os valores medianos, né? Para onde as minhas medidas estão tendendo. Quando eu falo a respeito de medidas de dispersão, qual é a variabilidade desse conjunto de dados de posição. As medidas de posição, elas são chamadas aí de estatística de ordem. Por quê, professora? Por que elas são chamadas de estatística de ordem? Né? Da onde que surge essa denominação? Porque, meninos e meninas, necessariamente, quando eu trabalho com medida de posição, os meus dados, eles têm que estar organizados em forma de rol de maneira crescente. Então, ó, guardem aí a primeira informação que vocês precisam ter, tá? Toda vez que eu falo a respeito de estatística de ordem, eu preciso ter os meus dados organizados, tá? Em formato de rol, tudo bem? E aí, de maneira crescente, tá? Então, sempre que eu falo a respeito de medida de posição, eu trabalho com estatística de ordem. O posição, ordem, ou seja, ordenar. Ordenar de que maneira, professora? Em forma de rol. Rol, de que maneira? Crescente ou decrescente? Meninos e meninas, por que nós precisamos fazer isso, né? Porque o que ele faz? Gente, eles vão fazer uma crescente de ordenação. Eu coloquei lá os nossos dados organizados na forma de rol de maneira crescente. E aí, como que eu trato esses dados? Eu vou nomear. Eu nomeio por X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, até chegar no Xn. Por isso que necessariamente ele precisa ter um padrão de ordenação. Por isso que sempre está em forma de rol de maneira crescente. Para que o X1 sempre seja o menor dado e o Xn sempre seja o maior dado. Tudo bem? É isso que vem aqui dentro da estatística de ordem. É a maneira em que nós vamos organizar os nossos dados, sempre em forma de rol de maneira crescente. Tendo que o nosso X1, que vai ser o primeiro dado, sempre vai ser o menor, e o nosso Xn, que é o nosso último dado, sempre vai ser o maior. Para vocês terem uma ideia, olhem aqui. Eu coloquei aqui para vocês, né, ó, um conjunto de dados que foram colhidos, e aí, gente, olha o que ele fala aqui para mim, ó. Ele pede para colocar esse conjunto em ordem. Vocês estão vendo que ele está todo misturado, né? Um conjunto de várias medidas todo misturado. E aí, olha o que ele faz. Ele faz, ou seja, para poder trabalhar com estatística de ordem. Então, a partir do momento que eu organizo em rol, olhem que todos os meus dados eles estão de maneiras crescentes, né? Professora, eu repito informações? Repito, tá, gente? Ó, se eu tenho 2,11, eu coloco 2,11. Tenho 5 12, coloco 5 valores 12. Tenho 5 valores 13, coloco 5 valores 13. Tenho, sei lá, 1014, coloco 1000 valores 14. Tá? Necessariamente eu repito. E aí, como que ele faz aqui, meninos e meninas? Ele chama o 11 de x1, o outro 11 de x2, o 12 de x3, e assim por diante, até chegar no x26, que é o nosso último elemento, que é o 17, tá? Ele vai nomeando por posição, realmente, tá? Ele chama de x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Tudo bem, meninos e meninas? Deu para entender a ideia? Então, nós vimos medida de tendência central, medida de dispersão, e agora, por último, nós estamos vendo a nossa medida de posição, que é quando a gente trabalha com estatística de ordem. Meninos e meninas, vamos lá. A mediana, ela também aparece aqui, tá? A mediana, ela é vista tanto como uma medida de tendência central, como ela também é vista como uma medida de posição. Por quê, gente? Porque lembrem que a gente comentou que a mediana, ela divide o nosso conjunto de dados em duas partes? Então, vocês concordam que eu divido a minha ordem? Eu tenho primeira parte, segunda parte. Eu estou trabalhando com a posição. O 17 é anterior ao quê? Aqui?
Estava copiando? Vamos lá, ó. Pode perguntar. Olha aqui, quando a gente trabalha a respeito de medida de posição, nós vamos trabalhar com ordem, Fábio. Você sempre vai ordenar, essa que é a ideia, tá? Então, o que que ele faz? A primeira coisa, coloca o conjunto em ordem crescente, você tá vendo, ó? Que ele criou um rol em ordem crescente, ó, vai do 11 ao 17, você tá vendo? Só que, olha, ele respeita os valores repetidos. Ele não pega, tipo, só o 11, só o 12, só o 13, só o 14, só o 15, só o 16, só o 17. Ele pega todos os valores, todas as vezes que apareceu o 11, todas as vezes que apareceu o 12. Ele mantém o número de vezes, né? Ou seja, ele mantém o conjunto. Ele só ordena em ordem crescente. Aí o que, que ele faz? Ele nomeia, ó. O primeiro valor é chamado de x1, o segundo valor chamado de x2, o terceiro valor chamado de x3 e assim por diante, ó. O quarto, x4, o quinto, x quinto não, x5. E ele vai nisso, gente, até chegar no último valor. O 17, nesse caso, é o 26º valor. Por isso que ele é o x26. Deu para entender agora? Beleza? Então, ótimo. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui. O primeiro valor que nós vamos ver aqui na medida de posição é a mediana. Professora, mas a mediana também não é uma medida de tendência central? Meninos e meninas. Ela é tanto uma medida de tendência central quanto uma medida de posição. Por que, professora, que ela é uma medida de posição? Porque, meninos e meninas, a definição matemática da mediana é aquela que divide o nosso conjunto de dados em dois. Vocês concordam comigo? Então, ao mesmo tempo que ela é uma medida de tendência central, né, que é para onde os nossos pontos estão convergindo, os nossos valores, ela também é uma medida de posição, porque ela divide o nosso conjunto de dados em dois. Vocês concordam comigo? Tudo bem? Tranquilos? Ótimo. Então vamos lá. O que é importante que vocês lembrem? Lembra que eu disse assim para vocês, ó, gente, quando eu tenho um número ímpar de dados, a mediana é aquele valor central, né? Eu ponho x de um lado, x do outro, o que sobra no meio é a mediana. Vocês lembram disso? Ele traz aqui para gente uma definição matemática para mediana, que aí fica muito mais elegante. Olha o que ele fala, ó, em termos da posição. Quem é a mediana, gente? Quando o número de elementos é ímpar, o que, que ele faz? Ó, x do número de elementos mais 1 dividido por 2. Vamos supor que o número de elementos é 11. Então, o que, que ele faz aqui? Ó? 11 mais 1 dividido por 2. 11 mais 1 é 12, dividido por 2 dá 6. Ou seja, o x6, né, é o elemento onde vai estar o valor da mediana. A definição elegante do que vocês já faziam agora. Professora, é a mesma coisa? É a mesma coisa, meninos e meninas. Por que, que ele traz essa definição matemática? Porque pensem comigo, se eu tenho lá, sei lá, né, 9.880 pontos, vocês já pensaram eu ter que contar metade, contar a outra metade e procurar o valor do meio? Né? Vocês já pensaram nisso? Quando eu tenho uma definição matemática, eu busco exatamente aquele ponto, né? Eu busco exatamente aquele x que está definido ali. Professora, e se ele é par? É a mesma coisa, meninos e meninas, ó. Eu vou colocar lá, vamos supor que eu tenho 10 pontos, né? Então eu coloco x de 10 por 2 dá x5, mais, né, o x6, que é o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter o x5 mais o x6, o que der dividido por 2. É exatamente o que vocês faziam? É exatamente o que vocês faziam. Só que agora o que, que vocês têm? Uma definição matemática bonita, elegante e que deixa tudo mais simples de ser trabalhado. Certo?
Quando a gente fala de definição matemática, a gente trata ela como se fosse uma definição mais elegante, né? A definição matemática deixa ele mais elegante, é uma maneira geral, vocês não acham? Bom, tudo bem, né? Exatamente, Lucas. Dá para fazer um programa que encontre, que você puxa uma tabela de dados, faz um programa e ele gera os valores para você. Dá para a gente fazer tudo. É exatamente essa a ideia. Quando a gente tem uma equação, é por isso que eu digo para vocês que se torna elegante. Quando eu tenho uma equação, eu tenho um padrão, né? E eu posso trabalhar em cima dele. Tudo bem? Meninos e meninas, então vamos lá. Além da mediana, existe aí outras 3 medidas que são importantes dentro das medidas de posição, né? Dentro da nossa estatística de ordem. Quem são essas 3 outras medidas, professora? Quartis, decis e percentis. Para, Larissa. Para que já deu, né? Para o mundo que eu vou descer. Como assim? Gente, então pensem comigo. Vamos pensar na palavra, ó. Mediana. Divide os dados ao meio. Vocês concordam? Quando eu falo assim para vocês, ó, quartis, o que vocês lembram quando vocês escutam a palavra quartis? Nada, Larissa. Não lembro de nada. Ótimo, de um quarto, né? É exatamente isso, de quarto, exatamente. Divide por 4, exatamente. Gente, o quartis, ele pega os nossos dados e divide em 4 partes iguais, né? E aí ele chama ali de Q1, Q2 e Q3, né? Que é o quartil 1, quartil 2 e quartil 3, certo? Gente, e o que é muito importante nessa história toda? Não é que o quartil 2, que é onde chega nos 50% de valor, é igual à nossa mediana, né? Que é a metade dos valores. Então, ó, vamos pensar. Se o quartis é aquele que divide os nossos dados em 4, o que o decis faz, gente? Exatamente. Divide em 10 partes iguais. Exatamente. Show. E aí, meninos e meninas, o que o percentis vai fazer? E aí? Show, 100. Exatamente. É isso, gente. Essa é a ideia. A mediana divide ao meio, o quartis divide por 4. Professora, por que quartis não tem T4? Porque, ó, pensa comigo, Gui. O último, que é o nosso Q4, é o nosso 100%, né? Então vai ser o último valor da tabela de dados, tá? Na verdade, os DCIs também não tem D10, é só até D9. Tá errado essa definição aqui, ó. Eu peguei do livro e tá errado, ó. Ele não tem D10. Não consigo sair disso aqui. Tá? Ele não tem, tá errado. Ele só vai até 9. Tá? Porque o 10 é o total, né? O Q3 também é o total, e aí assim por diante. Deixa eu virar isso aqui. Aí eu fazendo cagada. Olha lá. Pronto. Que é a mesma coisa do percentis, dos quartis, tá? Mesma coisa, mesma ideia. Bom, meninos e meninas, aqui eu trouxe para vocês, na verdade, como que a gente calcula o pésimo percentil. Vocês vão perceber dentro da estatística que todas essas medidas elas são úteis, né? O decil, a mediana, né, que vocês já usaram bastante, os quartis, todas elas são importantes. Mas sempre tem uma definição de usar o pésimo percentil. Vocês sempre vão ver isso. Professora, o que é isso, pésimo percentil? Quando eu chego para vocês e falo assim, meninos e meninas, eu quero que vocês calculem dentro do percentil o valor que está na posição 85, por exemplo. Então, eu pego meus valores, divido em 100 partes iguais e vou utilizar aquele valor que está no x85, por exemplo. Entendeu? Então, olha, o que ele faz aqui nesse caso? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho que organizar os meus dados em forma crescente. Toda vez que eu falo
A respeito de medida de posição, eu tenho que trabalhar com ordem crescente, eu tenho que trabalhar com rol. Qual é o meu próximo passo depois que eu trabalho com rol? Gente, o meu próximo passo, depois que eu organizo o rol, é calcular o índice. Como assim, professora? Eu tenho que encontrar o índice que acompanha o X, tá? Como que eu faço isso? Se eu quero encontrar lá o percentil 85, então eu ponho 85 dividido por 100 vezes N, né, que é o número de observações que a gente tem. Nossa, Larissa, pera, o que você está falando? Pensem comigo numa coisa, meninos e meninas. Se eu tenho 8 dados, tá? 8 dados, por exemplo, e eu falo para vocês que eu quero encontrar o percentil 85. Vocês já pensaram? Não é assim, ó, um dado é um percentil. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Ou está muito abstrato? Pensem na ideia que eu estou falando para vocês. Ó, eu tenho 8 dados e eu quero trabalhar com um percentil. Então, eu quero dividir ele ali em 100 partes iguais, certo? Quero dividir o meu percentil em 100 partes iguais. Como que eu faço isso? Vocês conseguem entender essa ideia? E dentro dessas 100 partes iguais, eu quero encontrar o percentil 85. E aí? Foi? Deu para entender a ideia? É mais ou menos igual a porcentagem, Gabi, mais ou menos igual a isso. Porque vocês concordam, ó, que se eu só tenho 8 elementos, gente, tá dando uma clareada? Pensa assim comigo, se eu só tenho 8 elementos, não é tipo, o elemento 1 é o primeiro percentil, o elemento 2 é o segundo percentil. Vocês conseguem entender? Né? Não vai ser assim que vai funcionar. Então, eu vou ter que relacionar esse percentil com o meu índice, né? Com o objeto que eu tenho ali na lista, com as minhas medidas que eu tenho ali na lista. Nós vamos fazer um exercício que eu acho que fica muito mais claro. Né? Eu coloquei a definição. Por que eu coloquei essa definição aqui? Para vocês poderem buscar ela quando vocês estiverem estudando, quando forem fazer os exercícios. Mas eu vou fazer um exercício com vocês porque eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem, tá? Acho que fica mais fácil da gente visualizar. Tudo bem? Né? Vamos lá. Eu acho que fica mais simples de eu explicar todos esses conceitos para vocês, tá? Então, olha, meninos e meninas, vamos pensar aqui, ó. Ele deu para mim aqui uma lista, certo? Onde eu tenho uma variável, né, x, onde eu tenho vários valores atribuídos aí para ela, né? Eu tenho 9 valores aqui atribuídos para x, são as 9 medições que eu realizei referentes a x. Ótimo. Então tá, professora. Eu tenho 9 medições feitas que são realizadas, né, que são referentes a X. Então vamos parar, meninos e meninas, e vamos pensar, tá? Vou parar aqui minha apresentação, que eu vou fazer uma coisa com vocês agora. Vamos lá. Vou parar minha apresentação, tá certo? Eu vou abrir aqui, meninos e meninas, com vocês, um arquivo para a gente ir conversando e para eu ir mostrando para vocês tudo isso, tá? Ó. Apresentar uma janela, vou vir aqui do Word para vocês poderem ver. Tá? Vou cortar, vou aumentar a minha exibição aqui, ó, vai ficar melhor para vocês verem, né? Beleza, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o nosso conjunto de dados que nós temos em X para trabalhar. Bom, esse aqui é o nosso conjunto de dados, né? Eu vou até aumentar a letra para ficar melhor para vocês verem. Vou pôr aqui uma letra 16, ó, 18, para ficar bem bom. Ah lá, ó, tá vendo? Esses são os dados que nós temos. Vou pegar aqui, meninos e meninas, ó, tudo que ele quer que a gente calcule, tá? Olha lá, ó. Essas são o que ele quer que a gente encontre, ó. A mediana pelo piésimo percentil, encontrar os quartis, né, e encontrar o 85º, é isso que fala? 85º? Piésimo percentil de X. Sei lá como que lê isso.
Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui, né, meninos e meninas? A partir do momento que eu leio, ó, mediana pelo piésimo percentil, eu leio quartil, eu já sei que ele está falando de medida de posição. Então, ó, a primeira coisa que eu já consegui verificar é que se trata de medida de posição. Ah, beleza, então, Larissa, eu vi que é medida de posição. Tá, o que eu faço? Meninos e meninas, a primeira coisa que a gente faz quando. Ótimo, isso mesmo, Léo. A primeira coisa que eu faço, ordeno em forma de rol crescente. Lembrem sempre disso. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, vou lá, ó, x é igual. Vou ordenar os meus dados, né? Vou começar. Ele vai ficar o 2, o 3, depois do 3 vem o 5, depois vem o 7, depois o 8, depois o 10, depois o 11, depois o 12, depois o 15. Olha lá. Show, ó. Ordenamos os nossos dados, eles estão ordenadinhos, certinho, bonitinho, tá tudo ok. A primeira coisa que era importante, eu já fiz. Ordenei. A partir do momento que os meus dados estão ordenados, eu consigo fazer o quê, gente? Eu consigo aí fazer os meus cálculos. Vamos lá, meninos e meninas, eu quero fazer duas coisas com vocês, né? Ele pediu para eu fazer o cálculo da mediana. Só que ele pediu para eu fazer o cálculo da mediana através do piésimo percentil. Então, eu vou fazer de duas maneiras diferentes com vocês, tá? A primeira maneira que eu vou fazer o cálculo com vocês da mediana, eu vou fazer o cálculo da mediana de x, tá? Só que usando a relação da mediana. Quem é a relação da mediana? Ó, lembra que eu coloco lá? Quando é par e quando é ímpar são relações diferentes, né? Vamos pensar. Neste caso, nós temos um número de valores que é par ou é ímpar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9 valores. Então, como que a gente faz o cálculo da mediana neste caso? N mais 1 dividido, né, por 2. Quando ele é ímpar. Deixa eu pôr um parênteses aqui, porque senão tá errado isso aqui que eu estou escrevendo. Vocês concordam comigo? Tudo bem até aqui, gente? Certo? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo o cálculo da mediana normal, básico. Então o que, que eu faço? Ó, vou fazer o cálculo do x, né? Quem é o meu n, meninos e meninas? O meu n é 9, professora. Então, mais 1 dividido por 2. Por que, que o n é 9, professora? Porque o n é o número de elementos que nós temos. Então, eu chego aqui, ó, que 9 mais 1 é 10, dividido por 2 dá 5. Então, eu sei que a minha mediana, gente, é o meu valor x5. Quem é o meu x5? Vou contar, ó. X1, X2, X3, X4, X5. Então, a minha mediana é o valor 8. Ó. Essa é a minha mediana. Só que olhem aqui. Parem todos vocês e prestem atenção. Depois eu deixo vocês copiarem tudo isso aqui tranquilamente. Só que eu fiz aqui, meninos e meninas, através da definição da mediana. E não é isso que ele quer. Ele quer que eu faça o cálculo através da relação do piésimo percentil. Né? É essa maneira. Ele quer que eu utilize a relação para fazer o cálculo através do piésimo percentil. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Ó? Através do nosso piésimo percentil. Vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo, então, professora? Aí, meninos e meninas, nós vamos partir aqui para continuidade, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular esse índice I. Só que aí eu tenho que pensar numa coisa. Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que para calcular o índice I, eu preciso colocar qual é o percentil, né? Qual é o piésimo percentil que eu quero encontrar. Gente, para e pensa comigo numa coisa. Qual é o piésimo percentil que representa a mediana? Pensem comigo. Qual é o piésimo percentil que representa... Show, isso mesmo, gente, 50. Então, é esse que eu quero encontrar, ó. Eu quero encontrar esse 50º aqui percentil.
né? É isso que eu quero encontrar, certo? Então, ó, vamos lá. Eu sei que o meu I, ele é igual ao quê, professora? Ele é igual ao piésimo percentil, que eu descobri que ele vale 50, dividido por 100, vezes o número total de observações, né, que é 9. Então, aqui eu tenho, ó, 0,5 vezes 9 vai dar 4,5. Professora, eu não tenho um elemento 4,5. O que eu faço nesse caso, meninos e meninas? Se resultar em um valor quebrado, né, que é um valor real, escrever quebrado é coisa feia. Se resultar num valor real, eu aproximo para o maior inteiro mais próximo. Ótimo, show, isso mesmo. Ó, Breno, é que a gente tem que fazer assim, ó. Eu quero fazer o cálculo do piésimo percentil que representa a mediana. Lembra, o percentil é aquele que divide em 100, né? A mediana é aquela que divide no meio. Ou seja, qual é o percentil que representa a mediana? Mesmo se tivesse dado 4,1, Gui, mesmo se tivesse dado 4,1, é sempre para o maior. Claro, mas eu vou postar tudo isso para vocês, eu estou postando tudo, mas eu diminuo. Posso acabar e aí eu coloco, você tira o print de tudo de uma vez só? Pode ser? Então tá bom, ó. Então, gente, eu descobri aqui, prof, por exemplo, se fosse 200, seria 100? Peraí, eu expliquei os 50, presta atenção, vamos lá, uma coisa de cada vez. Gente, isso aqui são coisas diferentes. Para e olha aqui. Esse aqui foi o cálculo da mediana, foi uma maneira de fazer. Aqui eu estou fazendo de outra maneira. Primeiro que ele pediu para fazer, ó, olhem aqui, encontre a mediana. Como que eu faço para fazer o cálculo da mediana? Através da relação da mediana. Só que aqui ele não quer que faz pela relação da mediana, ó. Ele quer que faz pelo piésimo percentil. Então eu preciso encontrar o percentil que representa a mediana. O percentil é quando eu divido meus valores em 100. Qual que é a mediana? Qual que é a metade de 100? 50. Exatamente, exatamente. Por isso que eu uso 50, porque eu estou fazendo o cálculo pelo percentil. Por que eu fiz esses dois, meninos e meninas? Porque eu quero mostrar para vocês que tem que gerar o mesmo resultado. Essa que é a minha ideia. Porque, ó, aqui, ó, nós descobrimos que o x de i, porque é isso aqui que eu estou calculando, gente, ó, x, i, tá? Eu estou descobrindo esse i aqui, ó. Se for mediana, Breno, se eu falar para você, ó, que eu quero descobrir o primeiro quartil, né, ó, eu quero descobrir o valor do Q1 pelo piésimo percentil. Então, ó, pensem comigo, quero descobrir o valor de Q1 para o piésimo percentil. Q1 é o primeiro quartil, né? Então, qual seria o percentil que eu ia usar? Ótimo, isso, 25, isso mesmo. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. É isso mesmo. Exatamente isso. Imagina. Ó, vamos lá. Eu descobri aqui então. Agora, ó, deixa eu voltar, porque quem estava me perguntando. Pedro, eu não entendi essa sua pergunta. Se fosse 200, se seria 100. Eu não entendi. Me perdoe, eu não entendi a sua pergunta. Você pode me explicar? O que seria 200? Eu falo só se fosse dividido por 100, aí seria metade lá, 100, entendeu? Só um exemplo. Como divide por 100, a metade lá é 200, é 50, entendeu? Não, mas é 100 porque é 100 partes, ele está dividindo em 100 partes. Ele sempre, o máximo é dividido por 100 partes. Ou ele divide no meio, ou ele divide por 4, ou por 10, ou por 100. Essa que é a ideia, tá? Então, ou é meio, ou 4, ou 10, ou 100. Essa que é a ideia dele. É sempre 100.
Ô, Lucas, olha, na verdade, por que que eu posso dizer que ele é mais preciso? Porque eu estou dividindo em menos partes, né? Então, vou tendo um cálculo com o número de casas mais preciso. Né? Mas aí tudo depende do seu número de valores, de que você está trabalhando. Bom, então vamos lá. Achei aqui que o meu I vale 4,5, então eu tenho que sempre pôr para o mais próximo inteiro. Então, neste caso, é o 5. Então, isso aqui, meninos e meninas, é o x de 5. Gente, me responde uma coisa. Qual é o valor que está armazenado no x na posição 5? 8. Olha lá, ó. Exatamente a mesma coisa, ó. O valor que nós tivemos aqui é exatamente o mesmo valor que nós temos aqui. Então, olhem aqui, meninos e meninas, prestem atenção numa coisa. Vocês estão vendo que são métodos diferentes, mas o valor da mediana é único, né? Eu tenho que encontrar o mesmo valor, sempre. Tudo bem? Professora, por que que você fez desse outro modo? Porque ele pediu, tá? A letra A do exercício pedia, ó, encontra a mediana pelo piésimo percentil. Então, o exercício pedia para trabalhar com percentil, tá? Professora, se ele não tivesse pedido nada, aí, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. O que vocês acharem mais fácil, o que vocês lembrarem, o que vocês estiverem mais adaptados, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, gente? Então, ó, nós fizemos aqui a letra A, né? A letra A nós acabamos de fazer. Agora, meninos e meninas, nós vamos partir aqui para a letra B. Professora, o que que ele quer na letra B? Ele quer que a gente encontre os quartis de x. Então, ó, ele quer que eu encontre, meninos e meninas, quem é o Q1, quem é o Q2, quem é o Q3. Essa que é a ideia dele, né? Qual é o elemento que faz a transição entre a primeira metade e a segunda? Qual é o elemento que faz a transição entre a segunda metade e a terceira? Qual é o elemento que faz a transição entre a terceira e a quarta metade? É isso que é o quartil, tá? O Q1 é aquele elemento que divide exatamente em 25% dos dados. O Q2 divide na metade. E o Q3 divide ali no 75%. Essa aqui é a ideia. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Vamos partir aqui para o nosso quartil. Então, o primeiro quartil que eu quero encontrar, meninos e meninas, é o Q1. Eu vou escrever aqui, ó, que ele é o nosso primeiro. Ó, vou diminuir aqui para quem me pediu para tirar um print, tá? Ó, se já quiser tirar um print agora, ó, eu continuo com o B. Posso continuar? Beleza, então vamos lá. Vou começar aqui pelo primeiro quartil. Tá. Vou encontrar o primeiro quartil. Meninos e meninas, o que vocês precisam pensar, pessoal? Olha, o primeiro quartil é aquele, né, que vai trabalhar com o primeiro 1/4 do meu número de dados. Então, olhem, ele é o N dividido por 4. Ele é o primeiro, né, onde eu vou trabalhar com o primeiro pacote de dados, né, o primeiro 1/4. Então, vamos lá, professora. Meninos e meninas, quem é o N aqui? Quanto vale o nosso N? 9. Por quê? N é o número total de elementos. 9 dividido por 4 vai ser igual a 2,25. Professora, o que eu faço neste caso? Faço a mesma coisa, ó. Se resultar em um valor real, eu aproximo para o maior inteiro. Qual que é o maior inteiro? 3. Show, isso mesmo, Gui. Aproximo para o maior inteiro, que é o 3. Ou seja, meninos e meninas, quem é o nosso Q1? O nosso Q1, pessoal, é aquele elemento que está localizado no nosso X3. Ou seja,
qual é o valor que representa o primeiro quartil? 5. Show, meninos e meninas. É só contar, ó. 1, 2, 3. Ótimo, é o 5. Perfeito. Vamos lá. O que eu preciso calcular agora? O Q2, né? Que é o nosso segundo quartil. Segundo quartil. Gente, pensem comigo numa coisa. O primeiro quartil é quem divide ali nos 25%, que é o primeiro 1/4. O segundo quartil é quem divide nos 50%. Então, vocês concordam que eu posso escrever assim, ó, 2n sobre 4, ou, né, eu posso escrever n sobre 2? Ou, mediana, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É exatamente isso. É essa a ideia. E aí, gente, vamos lá. Quem é o nosso N, então? Ele é 9. Dividido por 2, ele vai dar aqui para mim 4,5. O que eu faço, meninos e meninas? Aproximo para um valor real mais próximo, que é desculpa, para o valor inteiro mais próximo. Quem é o maior valor inteiro perto do 4,5? É o 5. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho que Q2 é igual ao X de 5. Ladies and gentlemen, quem é o valor que está no X5? 8. E aí, ó, o que vocês podem ver aqui, ó? Tanto o cálculo da mediana, quanto o valor do percentil, quanto o cálculo do quartil, resultam o quê, gente? No mesmo valor. Tá certo? Certíssimo. Tem que ser o mesmo valor, né? Todos eles convergem para a mesma medida. Então tá perfeito. Significa que tanto a letra A quanto a letra B estão corretas. E aí, meninos e meninas, eu vou fazer o cálculo do nosso Q3, que é o nosso terceiro quartil. É o nosso terceiro quartil. E aí, meninos e meninas, como que nós vamos trabalhar? Prestem atenção numa coisa. O quartil 3 é aquele que traz 3/4 dos dados. Então, ó, 3n sobre 4. Ó, o primeiro quartil, 1/4, n sobre 4. O segundo quartil é 2/4. O terceiro quartil, 3n sobre 4. Então, é 3 e multiplica 9 dividido por 4. Isso vai ser igual a 6,75. O que ele faz, gente? Eu tenho que aproximar para o maior valor inteiro que tem, ou seja, 7. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui que trabalhar com o meu x de 7. Ó, o meu Q3 é igual ao meu x de 7. Né? O sétimo valor de x. Ou seja, quem é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o valor 11. Né? O 11 é o nosso terceiro quartil. Ó. Prontinho, feitinho, showzinho. Olha lá, achei os meus 3 quartis. Muito bem. E aí, meninos e meninas? Tudo bem até aqui? Deixo. Ó, tira da primeira parte, ó. Deixa eu tirar aqui. E vai ficar, acho que tudo numa folha só. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ó, tudo numa folha só. Ó. Saí na tabela aqui da solução, porque eu continuei escrevendo no mesmo lugar para não abrir outro Word. Tudo bem, meninos e meninas? E aí, olhem aqui. Por último, mas não menos importante, a nossa letra C, né?
que ele fala assim pra gente, ó. Pessoal, encontra aí para mim o 85º percentil de X, né? Então, ele quer que eu encontre aí o 85. Então, vamos pensar, qual que é a maneira que eu tenho que fazer aqui? Ó, ele tem um P, gente, que é o nosso percentil, minúsculo, amigo, minúsculo, é igual a 85, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço neste caso é encontrar o meu I. Lembra que para eu encontrar este valor, ó, eu preciso ter aqui o meu x de I, né? Então, como eu faço? A primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é o índice I. Primeiro passo. Então, ponho lá que I minúsculo, cara, é igual a E dividido por 100 vezes, cadê o asterisco? N. Então, bora lá. Quem é o nosso P? Nesse caso, ele vale 85, porque ele me disse que ele quer o 85º. Dividido por 100 vezes. Quem é o nosso N? É o número de elementos que eu tenho dentro do X, né? O número de amostras que eu tenho relacionado a X, que nesse caso são 9, né? Então, eu coloco aqui, ó, vezes 9. Então, ó, 85 dividido por 100 vai dar 0,85, né? 0,85 vezes... Quanto que vai dar? 7,65? É isso, né? 7,65? Show, obrigada. 7,65. Olha lá, 7,65. Bom, o que eu tenho que fazer, meninos e meninas? Eu tenho que colocar para o valor mais próximo. Quem é o valor, o inteiro mais próximo de 7,65? 8. Isso mesmo. Então, ó, quem é o meu P85, né? É, na verdade, o meu X de 8. Então, ó, nossa, o que eu estou escrevendo aqui? X de 8. Então, o que eu faço? Ó, venho aqui para procurar, ó, 3, 6, 7, 8. O 8 é o 12. Ou seja, né, é o valor 12. Olha lá, ó. Fiz tudo que ele me pediu. Vocês estão vendo, meninos e meninas, que na verdade não é algo difícil. Vocês concordam comigo? Não é algo que é difícil de vocês fazerem, tá? Qual é a maior dificuldade que eu tenho nisso aqui? A atenção. Eu preciso aqui tomar cuidado, né? Lembrar o que eu tenho que fazer, lembrar o que cada um é exatamente isso, Guilherme. É muita regrinha, é exatamente isso, exatamente isso. Nós temos muitas condições, né? Você tem muita coisa que você tem que tomar cuidado. Né? Eu pego isso, faço com aquilo, e faço com aquilo, e faço com aquilo, que faço com aquilo, que faço com aquilo. Né? Eu juntando um lugar com o outro, e uma coisa depende da outra. E se você erra um cálculo pequenininho, né? É por isso, na verdade, meninos e meninas, olhem, que eu falei para vocês com relação a usar o Excel, o Google Planilhas, né? Ou qualquer outra coisa. Professora, você quis facilitar? Eu quis facilitar num único aspecto, as contas. Gente, eu mesma, tá? Tô aqui há 1 bilhão de anos e tem vez que eu erro em conta básica. O dedo vai muito mais rápido, você digita, você esquece uma vírgula, esquece um ponto, come um número, e aí quando você vê, você fez um cálculo gigantesco, onde aquele primeiro valor, né, tinha um erro. Então, para evitar esse tipo de coisa, é por isso que eu estou fazendo esses cálculos com vocês no Excel, né? No Google Planilhas, para facilitar isso. Professora, eu não estou conseguindo fazer os cálculos lá porque o celular não tá permitindo, não está funcionando bem. Não tem problema nenhum, mas tomem muito cuidado, tá, gente? O que vocês fazem? Exatamente. O que vocês fazem nesse tipo de caso, quando vocês estiverem fazendo na mão? Senta, fiz os primeiros cálculos, confiro todos eles antes de passar para o próximo. Aí o que eu faço? Confiro tudo, faço todos os próximos. Confiro tudo antes de ir para o próximo, para eu não carregar erro, tá? Para eu não correr o risco de carregar erro, tudo bem? Isso é muito importante. Eu sei que é um detalhe pequeno. Eu sei que vocês vão falar assim para mim, pelo amor de Deus, Larissa, tô aqui no quarto semestre, tá falando para mim de errar na continha? Gente, mas isso acontece. Isso acontece com qualquer um. Então, principalmente aqui na disciplina de probabilidade e estatística,
onde um cálculo depende muito do outro, é importante que vocês tomem esse tipo de cuidado. Estou fazendo na mão, paro, olho, confiro antes de passar para o próximo. Eu, gente, faço tudo isso. Eu gosto muito de fazer as coisas na mão, né? É esquisito uma professora que dá aula de programação falar para vocês que gosta de fazer conta na mão, né? E eu gosto de fazer, eu gosto de ver, gosto de... É uma maneira que eu tenho de guardar tudo também, me ajuda a aprender quando eu faço tudo na mão. Né? Mas é bacana a gente verificar todos esses dados, é bacana a gente verificar tudo antes, né, de partir para o próximo. Então, tomem cuidado. Tudo bem, meninos e meninas? Certo? Tranquilos? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá, tá? Vamos parar aqui, todo mundo prestar atenção agora numa coisa muito importante. Antes do café, peraí, Marinaldo, olhem aqui, o que eu vou fazer com vocês, gente. Hoje eu tenho que participar de uma banca de TCC 9h20, tá? 9h20 eu tenho que participar de uma banca de TCC. E como não tem como 2 corpos ocuparem 2 lugares ao mesmo tempo, mesmo em tempo de aula remota, né? O que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou dar agora 5 minutos só para vocês irem no banheiro tomar uma água e voltar.